Olá, concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar um pouquinho de um dos aspectos mais importantes de um bom texto, especialmente o dissertativo argumentativo, que é aquele que vocês vão empregar, que vocês vão precisar escrever na prova de redação do concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Felipe Miranda e estarei com vocês hoje nessa aula. Vamos lá, sem delongas, sem muito papo furado. Texto dissertativo e argumentativo, a nossa primeira parte da coesão. Então, vamos lá. Então, texto dissertativo e argumentativo, o que a gente vai fazer hoje? Compreender a relação entre as ideias. Como que eu quero organizar o meu texto, organizar as minhas ideias, se eu não tenho uma intimidade com essas mesmas ideias? Então, eu preciso conhecê-las, os seus tipos, saber como elas se relacionam, entender o que acontece quando eu coloco as ideias e como eu preciso trabalhar essa relação entre elas. Então, em termos relacionais, as ideias, a princípio, são neutras. Como assim? A ideia, ela pode ter um sentido negativo, um sentido positivo, ela pode ser a causa, ela pode ser a consequência. Então, dependendo de como eu organizo essa ideia em relação a outras ideias, ela vai ter um sentido ou outro, elas vão ter um tipo de relação ou outro. Por que eu estou colocando isso? Muitas vezes, o candidato, aquele que vai escrever, ele economiza nos recursos coesivos, ele economiza nas conjunções, nos elementos que dão ali amarração para o seu texto. E quando isso acontece, há o seguinte problema. As ideias estão ali, eu não sei o que você está querendo em relação a essas ideias. Qual tipo de relação que elas vão manter, estabelecer entre si. Então, tudo tem que ficar bem marcado e a gente vai pensar um pouquinho agora como essas ideias trabalham nesse sentido. Beleza? Por exemplo, a ideia abaixo pode ser usada com valor positivo ou negativo ao se relacionar. Então, dada essa primeira ideia aqui, vamos pensar o seguinte. A princípio, ela é neutra, como eu postulei anteriormente. Os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Essa ideia pode ser boa para um grupo da sociedade, ela pode ser ruim para outro grupo da sociedade. Então, o que eu tenho que ter em vista? A minha tese, o meu ponto de vista. Se eu estou argumentando num sentido, eu vou colocar essa ideia tendo cuidado para que ela soe, para que ela conflua, para que ela caminhe na direção do meu ponto de vista, o objetivo que eu quero defender no meu texto. Então, qual que é a armadilha aqui para a qual eu quero preveni-los? Se eu coloco a ideia e não amarro bem, não faço bem a relação dessa ideia com as outras, corre o risco dessa ideia ir contra aquilo que eu estou argumentando, porque ela é neutra. Então, você não pode deixar para o leitor o trabalho de fazer essa relação, porque ele pode relacionar segundo o próprio ponto de vista dele. E esse ponto de vista dele pode ser diferente do seu, e aí o texto vai apresentar não só um problema coesivo, como um problema de coerência, certo? Então, observe. Vou empregar essa ideia, ela estando com um valor positivo, algo que é bom. Então, vai ficar mais ou menos assim. Os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. A mesma ideia, observe. Por isso, as classes mais pobres deixaram de passar fome no Brasil. Então, para essa categoria da sociedade, essa informação ela é positiva, ela é boa. Então, eu coloco a informação no meu texto, eu faço essa relação de conclusão, ou seja, a segunda ideia vai tirar uma conclusão da primeira ideia apresentada, e aí a gente percebe que a relação foi bem amarrada, eu consegui entender que para quem está escrevendo esse texto, ela tem um valor positivo. Agora, com valor negativo, como é que seria? Os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. A mesma ideia, exatamente a mesma ideia, não mudei nada, nenhuma palavra, nenhum termo, não coloquei um termo negativo, tirei exatamente a mesma ideia.
Por isso, inúmeras indústrias decretaram falência. Então, perceba que essa mesma ideia ela pode ter um senso positivo para um grupo da sociedade e ela pode ter um senso negativo para outro grupo. Então, como eu já falei, muito cuidado ao apresentar uma determinada ideia, pois eu preciso garantir que essa ideia esteja realmente sendo empurrada, direcionada para aquilo que eu estou defendendo, para a defesa do meu ponto de vista, certo? Vamos para o próximo ponto. As relações são estabelecidas sempre a cada duas ideias, pensando em ideias ali oracionais ou com uma base mais oracional. Tá? Então eu posso ter ali uma outra oração, mas ela vai funcionar ali como adjetivo, não vai ser exatamente uma nova ideia que vai se opor ou se relacionar de uma maneira mais ampla, né? Para a gente ter o que a gente chama de argumento, ok? Então, as relações são sempre estabelecidas a cada duas ideias. Então, a cada duas ideias eu preciso ter um conectivo que vai relacionar ambas, tá? Então, essas ideias elas vão sendo amarradas uma após a outra, como se fosse uma coxa de retalho. Então, a primeira vai estar amarrada na segunda, que por sua vez vai estar amarrada na terceira, que por sua vez vai estar amarrada na quarta. Todas elas precisam manter o que a gente chama de coerência. Nós vamos ter uma aula específica só sobre a coerência, né? O tom deve ser parecido, eu não posso colocar uma que, sem querer, atrapalha a minha argumentação. Então, aí seria mais coerência do que coesão. Porém, esses dois aspectos da linguagem estão muito ligados, são muito próximos, né? Dificilmente eu vou ter um texto que não está bem coeso e, consequentemente, ele também não será incoerente, né? Ele vai ser normalmente as duas coisas. Um texto mal amarrado, ele acaba sendo incoerente também e vice-versa, tá? Então, as relações são sempre estabelecidas a cada duas ideias. Como assim? Vamos ver o exemplo. Abaixo temos uma relação para cada par de ideias. Então, a cada duas ideias, eu defini o tipo de relação que elas vão estabelecer entre si. Então, a primeira ideia, né? Pegando aqui o primeiro quadrinho. As liberdades individuais aumentaram muito ao longo dos anos. Então, apresentei uma ideia, a primeira ideia. Essa ideia vai se relacionar com a ideia que vem na sequência. Eu preciso fazer essa amarração e preciso deixar claro o tipo de relação que elas devem manter entre si, de acordo com o que eu quero defender, de acordo com o meu ponto de vista, que é a minha tese. Então, porque houve uma intensa luta pela democracia. Então, amarrei a ideia A com a ideia B. Em seguida, eu apresento uma terceira ideia, a ideia C, e essa, por sua vez, ela vai estar amarrada à segunda. Tá? É um outro tipo de relação. Então, a gente observa aqui que esse conectivo que inicia a ideia B vai estar amarrando a primeira ideia, a ideia A. Por sua vez, essa ideia também vai estar amarrada à ideia C, que traz outro conectivo aqui e vai definir, estabelecer uma relação. Então, perceba, eu tenho três ideias, eu tenho duas relações e eu tenho dois conectivos especificando o tipo de relação que acontecerá a cada par de ideias. Isso tem que ser feito no seu texto, tanto no nível oracional, ali dentro de um período, tanto no nível do parágrafo, os períodos precisam estar relacionados assim. Da mesma forma, dentro do seu texto como um todo, os seus parágrafos precisam estar amarrados também por meio de elementos coesivos. Então, observe. Entre as ideias A e B foi estabelecida uma relação de causa e consequência. Então, a segunda é a causa da primeira. As liberdades individuais aumentaram muito ao longo dos anos porque houve uma intensa luta pela democracia. Então, a luta pela democracia causou, né, o aumento das liberdades individuais. Então, porque houve uma intensa luta pela democracia, mas aí agora essa ideia vai se opor à segunda, né, vai trazer uma contradição, mas ainda resta muito trabalho, né, tem muito que ser feito ainda, tá? Entre as ideias B e C foi estabelecida, como eu já apontei, uma relação de oposição. Bacana? Então, percebam que três ideias,
Duas relações, as duas relações precisam estar marcadas. Eu não poderia, por exemplo, cortar o porquê ou cortar o mas e deixar as ideias soltas. Seria um problema para o meu texto. Então, eu tenho que ter esse olhar, esse cuidado na hora de escrever. 3. É possível estabelecer relações diferentes para as mesmas ideias. Tá? Então, as mesmas ideias, aí eu já estou falando de um par de ideias. Primeiro eu falei que as ideias, elas soltas, elas são neutras. Então, dependendo da intenção de quem está lendo, se ela não está bem amarrada, ele pode canalizar isso para um outro sentido diferente daquele que o autor do texto desejava. Tá? Agora eu estou falando de duas ideias, elas já estão juntas. Tá? Então, essas ideias, juntas as mesmas ideias, tá? Mudando apenas os conectivos, essas duas ideias, elas podem ter diferentes tipos de relações. E o que eu quero apresentar com isso? Por que eu estou colocando isso? Mais uma vez, para reforçar a importância de se colocar a conjunção ou a locução conjuntiva entre essas orações. Porque se elas ficarem soltas, eu posso pensar várias coisas, várias relações, e aí vai haver no seu texto, mais uma vez, um problema de coerência, um problema de coesão, não vai ficar claro, vai ficar confuso. Tá? A pessoa vai ter dificuldade de entender aquilo que você está tentando expressar por meio desse gênero textual. Então, vamos ao exemplo. Então, eu tenho a ideia A, que é a seguinte: a Bolsa de Valores brasileira sofreu a pior baixa dos últimos 10 anos. Apresentei uma ideia, como eu falei, as ideias são neutras. E tenho a ideia B. Os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Ok, eu quero definir, estabelecer entre essas ideias uma relação de adição. Como assim adição? Significa que essas ideias apenas somam-se uma à outra, elas apenas estão juntas. Uma pode até suceder à outra, mas sem a relação de causa e consequência. Uma vem depois, e o que causou uma e o que causou a outra, né, não mantém relação. Tá? Então, se tivesse algum outro tipo, algum outro acréscimo, aí ela deixaria de ser uma adição e passaria a ser uma outra coisa, como uma conclusão, como uma relação de causa e consequência, como uma oposição, uma relação de tempo e assim por diante. Então, percebam como é que vai ficar aqui, nesse segundo quadrinho branco, nessa segunda linha, a coisa amarrada, a coisa bem estruturada. Não só, então acrescentei aqui não é exatamente um conectivo, mas para fazer a adição tem que ter esse paralelismo, tá? Então vamos ler aqui, eu aponto direitinho o que foi necessário acrescentar. Então vou sublinhar aqui logo não só, tá? Que precisou ser acrescido para que houvesse o paralelismo. Não só a Bolsa de Valores brasileira sofreu a pior baixa dos últimos 10 anos, como também, tá? Os preços das commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Então, as duas coisas aconteceram. O que causou cada uma delas? Não importa, não foi mencionado, nenhuma das duas aqui vai ser causa ou consequência uma da outra. Elas estão apenas juntas, uma relação de adição. E é isso que eu quero demonstrar, então eu vou usar o conectivo correto. Não só, mas também, não só, como também, ok? Já no segundo caso, agora sim, eu quero definir uma relação de causa e consequência. Ficou apertadinho aqui, deu uma quebrada, mas é uma relação de causa e consequência. Percebam que são as mesmas ideias, tá? As mesmas ideias. Só vou mudar o conectivo. Visto que é uma locução conjuntiva que introduz uma oração adverbial causal. É a ideia de causa, tá? Do que vai vir em seguida, provavelmente, tá? Então, o mais lógico seria vir em seguida. Visto que a Bolsa de Valores sofreu a pior baixa dos últimos 10 anos, os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Agora sim, uma vai ser a causa da outra. Então, a primeira oração é a causa. A Bolsa de Valores brasileira ter sofrido essa baixa nos últimos 10 anos, ou a pior baixa nos últimos 10 anos, fez com que uma consequência viesse, se desdobrasse. Houve um desdobramento cuja causa foi a primeira oração, a primeira ideia. Então, os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios
pelo fato que aconteceu antes. Então, observe, as mesmas ideias, colocadas com conectivos diferentes, podem ter sentidos diferentes, relações diferentes, e isso é decisivo na hora de você escrever, é decisivo na hora de observar um texto e pensar, esse texto é bom, esse texto não é bom, tá? Só uma última observação, antes da gente passar para o tópico 4, tanto faz se foi adição, se foi conclusão, se foi causa e consequência, não importa. O que importa é que esteja marcado para o leitor o tipo de relação. Tá? Então, se a relação é a que você pretendia, ficou correto. Pode acontecer de você usar o conectivo errado e as orações terem um outro sentido. Então, por exemplo, visto que, às vezes a pessoa confunde com posto que. Posto que dá uma ideia de concessão, né, e não de causa. O posto que seria mais ou menos o embora, né? Embora estivesse chovendo, fomos à praia. Né? A princípio, a chuva atrapalharia aquelas pessoas, aquela família, né, de irem à praia. Mas esse obstáculo normal, né, dentro de uma normalidade, não foi suficiente para impedir, né, que eles fossem à praia, por isso houve uma concessão, por isso que é uma concessiva. Então, cuidado para não confundir certos elementos coesivos, por exemplo, visto que é causa, e o posto que é concessão. Tá? Porque aí vai dar um outro sentido diferente do que você gostaria, e às vezes é até pior do que não colocar o conectivo. Né? Não estou dizendo para, na dúvida, não colocar, estou dizendo que a gente precisa entender bem cada um e usá-lo da forma correta. Então, uma mesma ideia pode ter mais de um tipo de relação ao mesmo tempo. Como assim? Eu disse que as orações, as ideias, vão sempre manter uma relação a cada par. Duas ideias, duas ideias, duas ideias. Só que uma mesma oração, ela pode se relacionar de uma forma com a oração que veio antes e de outra forma com a oração que vem em seguida. Tá? Então, a gente tem que analisar sempre aos pares. Então, eu vou analisar primeiro as duas primeiras orações, e em seguida eu vou analisar a segunda e a terceira separadamente. Então, essa análise tem que acontecer de forma isolada. Mas, quando a gente pensa no todo, essa oração central ela tem dois tipos de relação com as orações que estão junto, né, estão ali próximas a ela. Então, vamos observar aqui o exemplo. As liberdades individuais aumentaram muito ao longo dos anos porque houve uma intensa luta pela democracia, mas resta ainda muito trabalho. Abaixo temos uma ideia se relacionando simultaneamente com duas outras de forma diferente. Então, é basicamente aquilo que a gente viu no primeiro quadrinho lá, mas com enfoque diferente. Então, tem aqui de novo porquê, de novo mas. Então, observe que a relação da ideia B com a ideia A não tem nada a ver com a relação que B e C estabelecem. Então, é só para a gente marcar e fechar bem esse conceito. Então, eu analiso aos pares, porém uma mesma oração pode ter uma relação de um tipo com uma e uma relação de outro tipo com outra. Tá? Então, não tem problema nenhum. Tá? Isso não atrapalha, não deixa o texto incoerente, não deixa o texto mal amarrado, pelo contrário. Tá? Eu não preciso repetir a adição, a todo período tem que ser com orações que se somam. Não, você pode ter uma oração conclusiva, né? Você pode, em seguida, essa oração conclusiva pode ter uma outra conclusiva, nada impede. A que vem em seguida pode ser a consequência dessa oração, lembrando que ela não vai ser mais conclusiva, ela era conclusiva em relação à oração que veio antes. Tá? Em relação à oração que vem depois, ela é outra coisa, a mesma coisa aqui. Então, essa primeira oração, né, ela tem um sentido, as liberdades individuais aumentaram muito ao longo do tempo, porque houve uma intensa luta pela democracia. Então, a segunda oração, ela é a causa da primeira. Agora, quando eu analiso a segunda em relação à terceira, ela deixou de ser causal. Ela deixou de ser uma causa, ela passou a ser outra coisa. Tá? Então, ela vai estabelecer com a terceira, a B vai estabelecer com a C uma relação de oposição. Então, ela era
causal se eu observasse o paradigma, se o referencial fosse a primeira oração. Como eu estou analisando ela em relação à terceira, ela deixou de ser causal e agora ela passa a ser uma oração que vai se opor à que vem em seguida. Então, ela seria uma oração assindética que mantém uma relação com uma sindética adversativa, tá? Então, ela era causal em relação somente à primeira. Então, fechando aqui esse primeiro momento, né, de coesão, a gente vai ter uma outra aula que vai tratar também sobre a coesão. As ideias, a gente precisa compreender bem como que elas se comportam. Elas sozinhas, elas são neutras. Se eu coloco as duas ideias soltas, eu não sei o que você está querendo com elas se eu não colocar um conectivo. Então, as ideias sempre se relacionam a cada par, a cada duas, e uma mesma ideia pode ter dois tipos de relação. É uma relação com a oração que veio antes e uma outra relação que não tem nada a ver com a oração que vem em seguida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu demais!